Estamos aqui novamente com o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva. Adquira esse livro e acompanhe os estudos conosco, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente, DDD 11, telefone 965519042. Se tiver também à disposição de fazer algum estudo mediúnico, nós temos estudo presencial e também nós temos o estudo à distância, que você pode fazer com a gente, daí da sua casa, e trabalhar a sua mediunidade em família, ou entre amigos, ou mesmo você com a sua espiritualidade. E gostaríamos muito de fazer parte dessa sua trajetória e você da nossa. Tá bom? Então é isso. E eu me chamo Hernani, estou aí à sua disposição. Vamos falar hoje sobre o capítulo 3 do livro em questão, Estudando a Mediunidade do Martins Peralva. A editora é a FEB, Federação Espírita Brasileira. Vamos lá. No capítulo 3, dando continuidade aos nossos estudos, problemas mentais. Aí está aqui. Iniciaremos o presente capítulo recordando a assertiva do instrutor Albério, de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim sendo, evidencia-se e se avulta, sobremodo, a responsabilidade de todos nós, especialmente dos médios, dos labores evolutivos de cada dia. Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. Vou fazer uma pausa aqui para dizer, tudo começa e termina na mente, tá, gente? Então, tá absolutamente certo isso aqui, tudo começa e termina na mente. Tudo, inclusive, é projeção e extensão da sua mente. O seu corpo é projeção e extensão da sua mente. A sua vida social, econômica, financeira, amizade, os acontecimentos, tudo são projeções e extensões da sua mente. Conforme o seu hálito mental, conforme a energia que você emana, essa energia psíquica que fica gravitando em torno de você, dentro do seu campo áurico, conforme a vibração dessa energia, que essa energia emana, melhor dizendo, você vai atrair situações, espíritos, pessoas, ocasiões, circunstâncias, e tudo isso vai tratar-lhe conforme você se trata, tá? Nunca se esqueça disso, a vida só gosta de quem gosta dela. Então, se você quer que a vida te trate bem, se você quer que a vida te traga o melhor, você tem que se dar o melhor. Você se tratando bem, você se dando melhor, a vida vai entender que você está tratando ela bem, que você está dando melhor a ela, pois você e a vida são um só. E aí, em forma de retribuição e recompensa, a vida começa a mandar pessoas, situações, ocasiões, circunstâncias para tratar-lhe conforme você se trata. Tá? Então, você está exatamente onde você se põe. Então vamos aqui. Assim como a ingestão de certos alimentos ou bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hálito, alcançando o olfato das pessoas que próximas estiverem, do mesmo modo os nossos pensamentos criam um fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Teremos então um hálito mental desagradável e nocivo ou agradável e benéfico. O hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação e de bebida que ingerimos. O hálito mental será, a seu turno, determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. Então aqui fala sobre o ambiente psíquico, a casa, o domicílio mental da pessoa, como você povoa o seu domicílio mental, que pensamentos e ideias e projetos povoam o seu domicílio mental. São de um quilate elevado, espiritualmente falando, ou de um quilate inferior? E aí? E aí eu vou dar um pequeno salto aqui. Aqui fala, né? As ideias são criações do nosso espírito, criações incessantes e ininterruptas que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias criadas. Então, aqui eu vou dar mais um salto. Uma mente invigilante atrairá entidades infelizes, vampirizadoras, porque certos espíritos profundamente materializados, arraigados ainda às paixões inferiores, nutrem-se, alimentam-se dessas substâncias produzidas pela mente irresponsável ou deseducada. Ser médium é algo de sublime, determinando tacitamente o imperativo da realização interior, a necessidade de um indivíduo conquistar a si mesmo
pela superação das qualidades negativas. Ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento de esferas espirituais medianeira entre o céu e a terra. Então, dando um salto aqui, veja bem, se o médium ele vai ser um medianeiro dos espíritos, olha, ele é um medianeiro, intermediário, que tipo de espírito o médium que não se cuida afetivamente e psiquicamente vai atrair? Então, para que você tenha a companhia dos bons espíritos, você tem que trazer dentro do coração bons sentimentos e dentro da mente bons pensamentos. Assim vai gerar uma sintonia com seres que vibram na frequência. Claro que a gente não vai querer se comparar a um espírito de luz só porque a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos. Estamos num patamar ainda carente de bastante auxílio. Mas isso já é suficiente para você sintonizar pela sua força de vontade em nutrir-se de bons sentimentos, bons pensamentos. Os benfeitores já percebem esse teu movimento interior de busca pelo melhor. E eles, por acréscimo de misericórdia, te envolvem e vão te assessorando nas suas atividades. Agora, se você é uma pessoa invigilante, sabe? Não está muito bem preocupado com o cuidado com o próprio corpo, nem com a própria higiene, nem com o próprio vocabulário, nem com os próprios pensamentos, não tem disciplina de fazer um estudo, uma oração, um autopasse, ou se você é um reikiano, aplicar as energias que você sabe manipular em seu favor, em favor do seu próximo. Que tipo de espírito então você vai atrair para perto de você, enquanto médium? Então, o desenvolvimento mediúnico não é só ir num terreiro, ou num centro kardecista, ou num centro divinista, ou em qualquer lugar que trabalha a mediunidade, ficar ali umas horinhas trabalhando a aproximação e não cuidar da sua subjetividade. O desenvolvimento mediúnico, ele começa e termina em você. O que você faz na casa espírita, ou no centro, ou no terreiro, ou no templo, é um detalhe dentro de todo o processo evolutivo da sua mediunidade. Mas ela começa e termina em você. Aliás, não termina nunca, né? O processo evolutivo mediúnico. Aqui ele fala assim, ó: poderão os bons espíritos, reconheçamos, comunicar-se algumas vezes. Poderão transpor barreiras vibratórias e superar obstáculos da mente irresponsável para estender benefícios aos estropiados do caminho. Poderão ainda extrair notas harmoniosas de mal cuidado instrumento, exaltando assim o poder e a glória, o amor e a sabedoria do Senhor da vida. Todavia, cumpre-nos admitir, dificilmente tomarão eles, os grandes instrutores, por medianeiro definitivo para as grandes realizações do Cristo, o médium que vê apenas na sua faculdade espetaculoso meio de produzir fenômenos sem finalidade educativa para si e para os outros. Então, assim, os bons espíritos, com o intuito de ajudar o próximo, eles vão se valer de qualquer médium para essa finalidade. Mas saiba que isso não vai ser uma rotina. Não vai ser uma rotina. Numa emergência, diante de uma grande necessidade, o espírito, por exemplo, de um médico, algum espírito curador, pode se valer de um médium, independente dele ser vigilante ou não, para realizar o atendimento àquelas pessoas. Mas não será sempre assim. Ou aquele médium toma atento e se apruma, ou aqueles espíritos, mesmo diante de emergências, se perceberem que o médium está se acomodando e não quer estudar, nem ter as vibrações, nem fazer as orações necessárias, e muito menos seguir ali uma doutrina, não vou dizer moralista não, mas algumas regras de boa conduta. Se a pessoa não quer seguir esse bom caminho, os espíritos de luz respeitam, mas se distanciam daquele médium. Pode até ser que ele realize grandes curas numa vida torta, mas certamente não é um espírito de luz que vai estar ali. Uma vez ou outra, como foi falado aqui, por causa de uma emergência, de uma grande necessidade, eles podem se valer. Mas se o médium faz daquilo um hábito
e mesmo assim um hábito de incorporar semanalmente para curar pessoas, e ele não muda enquanto ser humano, ele não se melhora, pode ter certeza que não é mais um espírito de luz que está ali com ele. Porque os seres das trevas também sabem curar, viu? Eles também sabem manipular energias, inclusive psíquicas e energéticas e ectoplásmicas, para realizar curas. Bom, aqui tem um organograma muito interessante. Queria que vocês olhassem bem esse organograma aqui. Se der para visualizar, eu vou tentar dar um close. Tá? O que vocês estão achando do close aí? Depois vocês voltam o vídeo e põem na câmera lenta para ver melhor, tá bom? Aqui, ó, ele fala sobre a mente, a base de todos os fenômenos mediúnicos, a mente, a base de todos os fenômenos mediúnicos. Ele divide em 3 chaves. Tá? O hálito mental, aqui em cima, aqui, ó, emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. Aqui, coloca a ideia, ó, ser organizado pelo nosso equilíbrio, e divide a ideia entre os 2 tópicos, pensamento e forma, e vontade, investimento e direção. E aqui, ó, criação, alimento e destruição, de formas, situações, coisas passageiras. De formas, né, situações, coisas passageiras. Sublimação do pensamento, incorporando tesouros morais e culturais. Então aqui ele faz todo um mapa de como funciona a lógica dessa questão do hálito mental. Se a pessoa ela cultiva dentro de si determinadas formas, sentimentos, formas, pensamentos, dentro de si, se ela cultiva os sentimentos e os pensamentos adequados para gerar formas, sentimentos e formas, pensamentos de luz, ela vai atrair seres deste quilate. Se ela adquire, se ela emana e esses sentimentos e pensamentos constituem formas, sentimentos e formas, pensamentos não relativos à luz, ela vai atrair seres não relativos à luz para perto dela. Isso aqui ele fala do hálito mental, sobre a emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico, e vai falando sobre a questão da ideia, né? Ser organizado pelo nosso espírito, ele tem um pensamento, tem a vontade. O pensamento e a vontade, eles são forças que conspiram em favor da direção daquilo que a gente busca. E se você não busca nada, algum ser espiritual vai te envolver para buscar através de você. Então, posicione-se perante a vida. Principalmente o médium, ele tem que ter um posicionamento, ser uma pessoa assim de uma certo esclarecimento, e isso se adquire, porque senão espíritos vão decidir por você, tá? Ou decidir pelo médium. Vou dar um pequeno salto aqui, quando ele fala assim: a prática do evangelho e o conhecimento da doutrina espírita, pura e simples, sem qualquer formalidade, sem exorcismos ou aparatos, sem coadjuvantes físicos de qualquer espécie, serão recursos salutares que, instruindo o médium, estendendo-lhe ao coração as noções de fraternidade, transformar-lhe-ão o ambiente psíquico, assegurando-lhe em caráter definitivo uma série de vantagens tais como paz interior. Aqui ele cita, né, ele fala sobre a prática do evangelho, mas não necessariamente tem que ser o evangelho, tá? É que o Peralva ele tinha uma característica evangélica muito forte. Mas se você tem uma inclinação pelo budismo, se você tem uma inclinação pelo Hare Krishna, se você tem uma inclinação por outras tendências, é aquilo que você sente que edifica a sua alma. A prática de um estudo edificante e o conhecimento da doutrina espírita, que é fundamental, ler as obras do Allan Kardec, você vai obter determinadas vantagens. Aqui ele cita algumas delas: paz interior, ele cita aqui valiosas amizades espirituais, defesa contra a incursão de entidades das sombras, crédito de confiança dos espíritos superiores, iluminação própria e outorga de tarefas de maior valia no serviço do Senhor. Aqui ele cita do Senhor, mas daquilo que você achar que é valioso para você. Eu já falei que a gente não se prende a nenhuma corrente específica. Aqui ele cita... Aqui ele faz uma advertência, tem uma parte do livro que
fala assim, ó, a ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Olha só que interessante, aqui mais uma vez ele chama a atenção para o estudo edificante. E aqui, ó, um espírito inclinado à perversidade ou à turbulência, incorporando-se num médio espiritualizado, não resistirá ao suave, amoroso e fraterno envolvimento fluídico, resultante do próprio estado psíquico do medianeiro, ou seja, do médium, circunstância que, aliada à colaboração amiga do dirigente dos trabalhos e ao socorro dos protetores, facilitará a execução das reais finalidades do serviço mediúnico, levar ao coração endurecido ou sofredor o orvalho da bondade e da compreensão. Veja bem, isso aqui é fantástico, isso que está aqui nesse trecho do livro, porque tem muita gente que chega até nós e fala assim, eu sou médium e eu só quero receber espírito de luz. Naqueles trabalhos que são realizados aí de reunião mediúnica, de mesa branca, que vem aqueles irmãos suicidas, obsessores, espíritos estão vagando, esses eu não quero receber porque eles podem deixar alguma coisa em mim, ou eles podem me possuir e eu não quero isso. Veja bem, ó, um espírito inclinado à perversidade ou à turbulência, porque incorpora muito obsessor nesses trabalhos de mesa branca, trabalho de reunião mediúnica, para serem esclarecidos, não se usa mais o termo doutrinado. Então, ó, um espírito inclinado à perversidade, ou seja, um obsessor, um espírito ruim, ou à turbulência, um zombeteiro, incorporando-se num médio espiritualizado, não está aqui falando de médio religioso, estou falando de médio espiritualizado, é uma coisa muito mais ampla. Não resistirá ao suave, amoroso e fraterno envolvimento fluídico, resultante do próprio estado psíquico do médium. Porque se o médium ele vive buscando um estudo edificante, estudando, orando pelo próximo, praticando o bem, ou seja, uma pessoa de uma vibração alta, quando ele estiver um trabalho mediúnico e vir através da mediunidade dele um obsessor para ser esclarecido, ele não tem poder sobre aquele médium. Por que ele não tem poder? Porque ele não resistirá, está aqui, ó, não resistirá ao suave, amoroso e fraterno envolvimento fluídico, resultante do próprio estado psíquico do médium, ou seja, que é de luz. Circunstância que, aliada à colaboração amiga do dirigente dos trabalhos, ou seja, os mentores que estão ali, ajudando aquele médium, mais o padrão evolutivo daquele médium, isso facilita a execução das reais finalidades do serviço mediúnico, que é levar ao coração endurecido ou sofredor daquele espírito o orvalho da bondade e da compreensão. Então a própria energia do médium já vai curando aquele espírito obsessor, aliado aos benfeitores, que fazem uso das pessoas que ali estão encarnadas para orientarem aquele irmão. Tudo isso, todos esses ingredientes dessa oficina sagrada de bênçãos infinitas, que é o trabalho mediúnico, tudo isso vai contribuir para a saúde, cura e libertação daquele espírito e também das pessoas que ele inferniza. Né? E aqui, ó, a faculdade de, pelo pensamento, criarmos ideias e de, pela vontade, imprimirmos movimento e direção a tais ideias, abre prodigioso campo de fraternas realizações para a alma humana encarnada ou desencarnada. E aqui ele encerra dizendo, né, que a importância da renovação constante do espírito encarnado pelo estudo, pela oração, pela prática da caridade. Bom, gente, se restar alguma dúvida aí, entre em contato com a gente, DDD 11, telefone 96551-9042. Muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.